Mais uma aula de função exponencial, ainda sobre o assunto de inequação exponencial. Vamos começar com uma introdução, uma definição. E inequações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Na resolução das inequações exponenciais, é importante a atenção na base. Vamos relembrar aqui. 2 elevado a x mais 16. Fatoramos esse 16, obtemos 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a x mais 2 elevado a 4. Temos bases iguais. Nossa base é 2. E assim a gente pode igualar os expoentes. X igual a 4, certo? Então, qual é a ideia da equação exponencial? Porque é uma equação, porque é uma igualdade, né? Tá igual. É uma equação exponencial. E a ideia dela é que a variável deve aparecer sempre no expoente. E sendo possível igualar as bases para depois igualar os expoentes. E aí a gente tem também, relembrando, a construção dos gráficos. Existem... aqui vou mostrar dois exemplos de gráficos, né? Aqui a gente pode ver o plano cartesiano com uma curva crescente e a outra decrescente. A crescente vai ser quando a base A for maior que 1. Isso quer dizer que quando aumenta o expoente, aumenta o valor da potência. E nós temos uma curva decrescente quando a base A estiver entre 0 e 1. Isso quer dizer que quando aumentar o nosso expoente, vai diminuir a nossa potência. Então, crescente, a base tem que ser maior que 1, e decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1, tem que ser um número decimal, né? Uma fração. É importante relembrar e saber desses pontos para a gente poder aplicar em inequação também. Então, aqui a gente tem uma situação exemplo. A, sendo a nossa base, elevado a x maior ou igual a A elevado a t. T, nesse caso, é um número qualquer. Poderia ser colocado qualquer número aí, estou representando ele por t. E x é a nossa variável, é a nossa incógnita. Então, a ideia, assim como as equações, vai ser igualar as bases. Na inequação, como a gente fazia na equação de igualar, vai acontecer da mesma forma. Porém, diferente das equações, as inequações não dá para fazer bases iguais, expoentes iguais, pois ela possui uma desigualdade. Então, não é que vai ser uma base igual a outra base, que o expoente vai ser igual a outro expoente. Porque na inequação, a gente tem desigualdades. Então, nós vamos igualar a base, mas o expoente vai ser maior ou menor que o outro, menor ou igual ao outro, maior ou menor que o outro. E aí a gente tem, se o A for maior que 1, a nossa base for maior que 1, então o expoente vai ser maior ou igual a t, certo? O que quer dizer esse número 1 aqui? Quer dizer que quando a nossa base aqui representada pelo A for um número que seja maior que o 1, o nosso expoente também, um vai ser maior que o outro, da mesma maneira. Não vai mudar a desigualdade. Na outra, se o A estiver entre 0 e 1, então o x, nosso expoente, vai ser menor ou igual a t. Observem que aqui nessa segunda opção, o sinal da desigualdade foi invertida. Isso acontece quando a nossa base é um número decimal, né? Ou uma fração. Aqui vamos ver alguns exercícios. A gente tem 2 elevado a x mais 5
maior que 32. Começamos fatorando 32. 32. Fatorar começando pelo menor número que divide o 32, que no caso é o 2. 32 dividido para 2, 16. O 2 permanece sendo o menor número que divide o 16. Então, 16 dividido para 2, 8. 8 dividido para 2, 4. 4 dividido para 2, 2. 2 dividido para 2, 1. Então, a gente vê uma sequência de 2 que se repete 5 vezes. Isso é igual a 2 elevado a 5. Então, o 32 também pode ser reescrito como 2 elevado a 5, e a gente vai obter essa equação. Já temos as nossas bases iguais, então agora a gente pode considerar os nossos expoentes. E aí a gente faz antes uma observação, né? O A, que é a nossa base, quem é? O 2, certo? E o 2, ele é maior que 1. Então, nesse caso, nós vamos manter o sinal da desigualdade, ok? Como nós vimos no slide anterior. Então, nós vamos ter x mais 5 maior que 5. E para resolver isso, nós vamos isolar o x, tirando mais 5 do lado da desigualdade, passando para o outro, invertendo o sinal. Então, nós vamos ter x maior que 5 menos 5. 5 menos 5, 0. E nós obtemos o x maior que 0. E nosso conjunto de solução vai ser x pertencentes reais, tal que x seja maior que 0. Um outro exercício. Aqui nós temos um meio elevado a x menos 1 maior ou igual a 8 elevado a x mais 3. Vamos começar fatorando 8. Como a gente já fez isso algumas vezes anteriormente, então a gente já sabe que o 8 também pode ser reescrito como 2 elevado a 3. E aí, o que a gente faz com esse 1 meio? O meio, a gente vai lembrar da propriedade de expoente negativo, então a gente vai inverter a fração e vai mudar o sinal do expoente. Aqui a gente tem como expoente o x menos 1. Como nós vamos mudar o sinal, é preciso que mude o sinal dos dois que estão no expoente. Então, a gente vai ter o inverso de 1 meio, vai ser o 2, e o inverso o negativo de x menos 1 vai ser menos x mais 1. E a gente vai ter maior ou igual a 8 fatorado da 2 elevado a 3 elevado a x mais 3. Então, vamos aplicar na segunda parte da nossa inequação, no segundo termo, a propriedade de potência da potência e vamos multiplicar uma pela outra. Essa multiplicação vai ser feita por 3 vezes o x mais 3 vezes 3. Isso vai ser igual a 2 elevado a 3x mais 9. O 3 também tem que multiplicar cada fator do expoente, já que ele é constituído por x mais 3, eu vou ter que multiplicar o 3 pelo x e pelo 3. Aqui está a fatoração do 8, né, que a gente já utilizou. E agora a gente vai analisar a base. A nossa base desse exercício é 2. E o 2 é maior que 1. Nesse caso, vamos manter a desigualdade. Então, nós vamos ter o menos x mais 1 maior ou igual a 3x mais 9. E vamos encontrar o valor da nossa incógnita x, isolando ela. Como nós vamos fazer isso? Tudo o que tiver acompanhado do x, nós vamos deixar em um lado só da inequação. Tudo que for apenas número, nós vamos deixar do outro lado. Então, esse mais 1 sai daqui e passa com o sinal inverso
ficando 9 menos 1. E esse 3x passa para o outro lado com o sinal inverso. Nós vamos ter menos x menos 3x maior ou igual a 9 menos 1. Resolvendo isso, nós vamos encontrar menos x e menos 3x são sinais iguais. Sinais iguais, somamos. Então, 1x mais 3x são 4x. Menos 4x, conserva o sinal. Maior ou igual a 9 menos 1, 8. O x ainda não está isolado, então nós vamos precisar tirar esse menos 4 dali. Como o menos 4, antes da gente isolar, nós vamos multiplicar toda essa equação por menos 1. O que vai acontecer quando a gente multiplicar por menos 1? Não só o sinal que acompanha os números vão mudar, mas o sinal da desigualdade também. Então, a gente vai ter que era menos 4 vezes 1, menos com menos mais, vai ser mais 4x. E o sinal da desigualdade, que era maior ou igual, vai se tornar menor ou igual. O 8, que era positivo, vai se tornar negativo. Agora sim, nós vamos isolar o x, passando esse 4 que está multiplicando, dividindo. E nós vamos ter x menor ou igual a menos 8 dividido por 4. Menos 8 dividido por 4 é igual a menos 2. E o nosso conjunto de solução vai ser igual a x, pertencente aos números reais, tal que x seja menor ou igual a menos 2. Próximo. Aqui nós temos uma raiz, né? Nós temos raiz cúbica de 3 elevado a x, menor ou igual a 1 sobre 9. Essa raiz a gente pode transformar, relembrando as propriedades, em um número elevado a uma fração, né? O nosso índice vai para baixo da fração e o expoente que está dentro da raiz vai para cima, vai ser o nosso numerador da fração. Então, a gente vai ter 3 elevado a 1/3. Tudo isso elevado a x. Menor ou igual, daí a gente já pode transformar o 9 em 3 elevado ao quadrado. Para a gente sair dessa situação, nós vamos multiplicar expoente pelo expoente, né? 1/3 vezes x é x sobre 3. Menor ou igual, vamos inverter essa fração, invertendo também o sinal do expoente, e vamos ter 3 elevado a menos 2. Obtivemos nossa base igual, e essa base ela é igual a 3. E também é maior que 1. Como nos casos anteriores, nós vamos manter essa igualdade. Então, nós vamos ter um x sobre 3 menor ou igual a menos 2. Vamos isolar o x, trazendo esse 3 que está dividindo para o outro lado da igualdade com a operação inversa. X menor ou igual a menos 2 vezes 3. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. A nossa solução vai ser x pertencentes reais, tal que o x seja menor ou igual a menos 6. Próximo. Temos 1/4 elevado a x ao quadrado menos x maior que 1/4 elevado ao quadrado. Podemos observar já de cara que a gente tem umas bases iguais. Então, já vamos fazer a análise dessa base. Nós temos 1/4, e esse 1/4 ele se localiza entre o 0 e o 1. Quando isso acontece, nós invertemos o sinal da desigualdade, ok? Então, vai ficar x ao quadrado menos x, que era maior, agora vai ser menor. Menor que 2. Então, olhando aqui, o que nós podemos fazer?
não temos como diminuir o x de x ao quadrado. Então, notamos que se nós colocarmos o 2 junto do outro lado da desigualdade e fizermos isso menor que zero, nós temos aí uma inequação do segundo grau. E a gente vai poder resolver utilizando Bhaskara. Já coloquei aqui, substituindo os valores de A, B e C, ficou delta igual a menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 2. Após substituição, nós vamos resolver, né? Menos 1 ao quadrado é 1, positivo. Menos 4 vezes 1, mesma coisa, vezes menos 2, menos e menos, sinal positivo. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos que delta é igual a 9. Tendo o valor de delta, nós podemos descobrir nossas raízes, que serão 2, porque delta é um valor maior que zero. Então, substituindo aqui, nós vamos ter menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 2 vezes 1. Jogo de sinal, vamos ter um positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 9 é o 3. Tudo isso dividido por 2. E aí nós vamos ter que o nosso x' vai ser igual a 1 mais 3 dividido por 2, que é 4 dividido para 2, e o nosso x' vai ser igual a 2. E x duas linhas sendo 1 menos 3 dividido por 2, 1 menos o 3 é igual a menos 2. Sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. E menos 2 dividido por menos 2, isso é igual a menos 1. E nosso conjunto solução vai ser, então, formado por x pertencente aos números reais, tal que o x esteja entre menos 1 e 2. Ou seja, menos 1 seja menor que x e x seja menor que 2. Próximo exercício. Aqui a gente vai ter nossa base números decimais. E o primeiro passo para resolver isso vai ser transformar esses números decimais em fração. Como faremos? Para transformar esse 0,1, a gente vai precisar andar com a vírgula uma casa. E se a gente anda com a vírgula uma casa, isso quer dizer que acrescenta um zero, né? Então, vai ser 1 sobre 10. Tudo isso elevado a 3 menos 4x. Menor que o 0,0001. Para transformar isso em fração, eu vou ter que mover a minha vírgula 4 casas. Então, eu posso dizer que esse número é 1 vezes o 10 elevado a um expoente negativo. Como a vírgula andou para a direita, vai ser um expoente negativo. Então, a gente vai ter 10 elevado a menos 4. Também podemos transformar esse 10 em uma fração, utilizando a propriedade de expoentes negativo. Eu vou inverter o número e trocar o sinal do expoente. O inverso de 10, o inverso de 10 é 1 sobre 10. E daí a gente muda o sinal do expoente, que era menos 4, vai ficar 4. E a gente obtém a nossa base igualada, 1 sobre 10. 1/10. E daí a nossa base, ela se encontra no intervalo de 0 e 1. E nesse caso, inverte-se o sinal da desigualdade. Então, nós vamos ter os expoentes 3 menos 4x
maior que 4. Vamos passar esse 3, que está acompanhando o menos 4, para o outro lado, mudando o sinal. E vamos obter menos 4x maior que 4 menos 3. 4 menos 3, 1. E aí a gente tem, não pode se ter em nenhum dos lados da inequação um número negativo. Quando isso acontece, antes de terminar de isolar o x, nós precisamos multiplicar a inequação inteira por menos 1. Observe que se isso não for feito, se esse passo for ignorado, o resultado não vai estar correto. Então, multiplicando por menos 1, a gente tem a inversão dos sinais, inclusive da desigualdade. Então, nós vamos ter o que era menos 4x igual a 4x positivo, e a nossa desigualdade, que era maior, agora vai ser menor que. E 1 vezes menos 1, o menos 1. Observem que se não tivesse feito esse passo, nós íamos terminar a nossa inequação com o valor, com a desigualdade maior que, né? E aí nós temos que tirar esse 4, tá multiplicando, vai passar dividindo. E vamos ter x menor que menos 1/4. E o nosso conjunto solução vai ser formado por x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x seja menor que menos 1/4. Mais um exercício. Aqui nós temos uma inequação com duas desigualdades. Como nós vamos resolver isso? A primeira desigualdade é formada por 1/9 menor que 9 elevado a x menos 1. E a segunda desigualdade é formada por 9 elevado a x menos 1 menor ou igual a 3 elevado a 0. Aqui eu organizei de forma que facilita na hora da resolução, mas fica a critério de cada um, o que for mais fácil para cada um fazer. Se quiser manter do jeito que tá, pode resolver desse jeito. Só que o resultado vai ficar antes da incógnita. Desse jeito, o resultado fica x igual ao resultado. Por isso eu organizo desse jeito. Só que quando eu faço isso, quando eu mudo o 9 elevado a x menos 1 para frente, eu automaticamente tenho que mudar a desigualdade. Se não fizer isso, vai dar errado. Então, façam do jeito que for mais fácil. Então, nós temos aí a primeira desigualdade, 9 elevado a x menos 1, maior que 1/9. Vamos inverter essa fração e vai ficar x 9 elevado a x menos 1 maior que 9 elevado a menos 1. Isso porque a gente inverteu e quando isso acontece, o expoente ele muda o sinal. E aqui, nesse 1/9, está subtendido que 9 elevado a 1. Não tem necessidade de aparecer o 1, mas o 1 está subtendido aqui. Então, quando eu inverto, esse 1 passa a ser negativo. Já temos as nossas bases igualadas, então nós podemos dizer que x menos 1 é maior que menos 1. Isolando x, nós vamos ter o menos 1 passando para o outro lado com o sinal inverso, menos 1 mais 1, e x vai ser maior que 0. Agora, a segunda inequação. Vamos ter 9 elevado a x menos 1 menor ou igual a 3 elevado a x.
Como nós vamos igualar essas bases? O 9 nós vamos reescrever como 3 elevado a 2, já que do outro lado da inequação nós temos um 3. Para igualarmos as nossas bases, nós precisamos resolver esse expoente. Resolvemos multiplicando um pelo outro. Como o expoente tem x menos 1, então o 2 ele tem que multiplicar tanto o x quanto o menos 1. Daí nós vamos ter 3 elevado a 2x menos 2 menor ou igual a 3 elevado a x. Com as nossas bases igualadas, nós vamos ter os expoentes 2x menos 2 menor ou igual a x. Tudo que for acompanhado do x eu vou deixar de um lado da minha equação, e tudo o que for só número do outro lado. Então, nós vamos ter 2x menos o x, que passou com a operação inversa, menor ou igual a 2 positivo, também passou com a operação inversa. 2x menos x é igual a x. E x vai ser menor ou igual a 2. Pronto, já obtivemos o resultado de x, de x das duas inequações. E agora, como vai ficar a nossa solução? Para que nós possamos escrever nossa solução, antes disso, vai ser preciso fazer um estudo dos sinais. Como nós fazemos isso? Aqui eu tenho uma reta representando o resultado da primeira inequação, que foi x maior que zero. Então, aqui eu tenho x maior que zero, marcado aqui nesse ponto. E os valores, então, vão ser esses. Todos os que forem maior do que zero até o infinito. Uma linha para a segunda equação, que foi x menor ou igual. Esse menor ou igual é importante, tem que prestar atenção. A 2. Então, nós temos aqui. Menor ou igual a 2. Então, o valor para x vai ser todos os valores que forem menor ou igual a 2. E aí nós vamos ter uma terceira reta, que vai ser construída pela união, pela interseção da reta 1 com a reta 2. Ou seja, tudo que tiver em comum na reta 2, que tiver em comum a reta 1, que tiver em comum a reta 2. Esses pontos. Que vai ser formada por x maior que 1. Então, o x maior que 1, maior que 0. Ou seja, não pode ser o 0, tem que ser maior que ele. Então, nossa bolinha vai ser uma bolinha aberta, porque o 0 não está incluso. 0. E o menor igual a 2. Menor igual, então, isso quer dizer que o 2 pode ser o número para x. Então, a bolinha vai ser fechada. E esse intervalo é o intervalo da interseção entre as duas linhas, os pontos em comum, e essa vai ser a nossa solução. Solução é igual a x pertencente aos reais, tal que o x seja maior que 0, menor ou igual a 2. E assim nós terminamos mais uma aula.